Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, RB Notícias, ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 11 horas e 31 minutos no ar. Eu quero mandar um bom dia especial ao pessoal da juventude e também os pastores, né, os líderes da Igreja Geração Eleita, que vai promover, né, a igreja vai promover nesse final de semana uma gincana. E muitos jovens estão aqui a ligar para o Tião, para mim, para outros colegas jornalistas, apresentadores, pedindo apoio, né? E nós estamos apoiando duas equipes, né? Tropa de Cristo e também Loucos por Jesus. Eu quero mandar um bom dia especial para todos eles, e especialmente para a Carol, que foi a primeira que me pediu no início da semana, na segunda-feira, tá? Certamente ideia é essa de promover gincana, tá certo? Aguça o senso crítico de todos, né? A gente sai ganhando sempre com isso. Lembrando que nós temos aqui o apoio do Araçuca, do Aramigos e também do laboratório da clínica Dr. Lúcio Brasil, na Travessa Guaporé, próximo ao terminal urbano, no centro de Rio Branco. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a entrevistar o presidente regional do PT, Cesário Braga. Presidente, fique à vontade para responder as duas perguntas feitas na virada do bloco. E agora em off, o senhor me falou, toda decisão que você precisa de tempo para explicar é porque ela pode ter sido tomada de forma equivocada ou não. Vamos lá. Primeiro, Muniz, eu acho que sobre a ida dos dois prefeitos eleitos do PT para o PP, é por especulação. Não existe isso? Não existe. Nós acabamos de eleger os prefeitos, o prefeito tem muita responsabilidade, são pessoas muito sérias. Eu acho que é até deselegante falar isso sobre pessoas que são tão honradas na construção política dele, que tem uma história de luta no PT. Pô, a Fernanda começou a história da vida política dela na juventude do PT. O Gerry é meu contemporâneo da juventude do PT. Então ela é 100%? Meu Deus, a Fernanda começou essa luta muito cedo no PT. Convite do Damião Gamela, que é um companheiro nosso lá de Brasileia, que na época trabalhava com o Polanco. Sim. Nós temos ali o Isaac. O Isaac é um cara que tem uma história, o Jonas Lima, tem uma história política no PT muito forte. É um cara que está no terceiro mandato de deputado estadual, concluindo um mandato, sempre com responsabilidade, cuidando ali da região. O Isaac, prefeito, do mesmo jeito. O Bira militou com o Chico Mendes. Então o cara vem de, vamos sair para o PP, não vão. São pessoas que têm identidade com a história. Desses quatro aí, eu só não conheço o Gerry. Os outros são pessoas que de fácil relacionamento. Isso às vezes pode confundir, né? É porque eles são gentis, cara. As pessoas gentis. Eu não conheço inimizade deles com qualquer pessoa. São pessoas muito gentis, que lidam bem. A relação com o governo é óbvio que tem que acontecer. Sim. O cara é prefeito. Claro. Ele não pode tratar de forma equivocada a relação com o governador. O governador tem que olhar para todo lado, que o cara que é para prefeito tem que cuidar da cidade dele, precisa da ajuda do governo do estado, precisa da ajuda do governo federal, se ele quiser o melhor para a população. E eu acho que às vezes as pessoas terminam confundindo essa boa relação que eles têm. A chance é zero. Não vão não. São companheiros honrados, leais e que vão continuar a luta juntos. Tá. Antes de você responder a próxima pergunta, só aproveitando a sua carona, depois de mais de 30 anos fazendo coluna política, fazendo matéria política, eu cheguei à conclusão de que, diferente de alguns colegas, veja bem, eu não estou questionando ninguém, não estou condenando ninguém por isso. Só estou dizendo que eu prefiro fazer diferente. Ao invés de ficar fazendo previsões astrológicas, querendo adiantar os fatos, querendo criar casos, eu prefiro me ater aos pequenos comentários, de opiniões e de notícias. Porque senão acontece como aconteceu. O que adianta? Divulgaram aí um pega a carona do outro, né? Daqui a pouco não é só dois, daqui a pouco todos os quatro têm saído do partido. Não saiu ninguém. Deram como certo, inclusive, a do Isaac. Sim. O prefeito deu uma declaração muito clara. E como eu vi a declaração dele, negando. Então não é esse o caminho. De forma categórica. Quanto à história do voto que você questionou aqui, eu acho que vale a pena destacar aqui, primeiro, para a sociedade, que o PT ele fez uma opção muito clara de não apoiar nenhuma candidatura no segundo turno. Sim. Nem Socorro Nery e nem Bocalhon. E deixou os seus filiados livres para tomar uma decisão acerca do seu voto. Eu tomei uma decisão pessoal, única e como filiado minha, e não como presidente. Como cidadão, e optei pelo Bocalhon. Entre a Socorro e o Bocalhon, eu optei pelo Bocalhon.
Foi só isso, de forma muito simples. Foi uma escolha que eu fiz. Tá. A presidente da Executiva Municipal, a Selma, ela se posicionou também sobre essa disputa eleitoral e acabou, em alguns momentos, atacando a prefeita. Como é que vocês internamente reagiram a isso? Eu não sei se tu viu, Muniz, inclusive a Selma reconheceu que exagerou na palavra que ela utilizou com a prefeita. Nós somos radicalmente contra. Nós somos um partido que defende o empoderamento das mulheres, defende o feminismo como uma questão crucial para que a gente possa promover justiça social. A Selma, inclusive, fez um pedido de retratação. Tu sabe o que eu esperava? Eu esperava que a Socorro fizesse a mesma coisa, um pedido de retratação, quando acusou eu e o Jorge Viana. Eu queria que ela tivesse a grandeza que a Selma teve, de entender que errou, que terminou, eu acho que exagerando no momento da fala. Eu achei que ela também teria a mesma grandeza. A Selma já pediu desculpa, inclusive. Eu acho que isso vai terminar sendo resolvido e tocado para frente. Presidente, como será o tratamento do PT em relação ao prefeito Tião Bocalhão? Vai ser mais ou menos no mesmo ritmo que vocês estão tratando o governador Gladson Cameli? Não, na verdade, tu tem que o Gladson. O PT ele foi muito coerente no que tange a relação da oposição com o Gladson. Nós perdemos a eleição em 2018. Nós demos um ano para o Gladson. Eu, inclusive, sentei aqui, conversei com você e disse, Muniz, eu acho que primeiro nós temos que esperar o que vai ser a administração. Lembro. Não dá de eu chegar aqui e dizer, não, nós vamos ser oposição, nós vamos ser não sei o quê. A administração não começou. Acho que tem que esperar ver. Onde cometer um equívoco tem que haver um posicionamento. Por exemplo, ele acabou de dar uma declaração que não ficou muito clara sobre a história da passagem a R$1 para o estudante. Eu, particularmente, tive na luta diretamente na construção da passagem a R$1. Eu, o vereador Gabriel Fornec, que foi um dos idealizadores do processo, prefeito Marcos Alexandre, que foi quem mandou o projeto para a Câmara de Vereadores, e aí muita gente, muita militância, principalmente do PT e do PCdoB, a Juventude, a JS, a JPT. Então é uma coisa que eu sou radicalmente contra. Se as decisões foram tomadas nesse rumo, nós vamos ter que se tornar oposição. Acho que ele vai rever, deveria, se não vai, deveria rever, pensar. Mas a nossa posição vai ser radicalmente contra qualquer coisa que atinja, eu acho que um pouco do que a gente conseguiu conquistar ao longo da Você acredita na possibilidade dele voltar atrás nessa decisão? Eu acho que ele vai voltar atrás. Porque não tem lógica. Eu acho que tem que haver um debate sobre a história da tarifa. Eu vou te falar uma coisa aqui, sobre tarifa de ônibus. Eu acho um absurdo o preço que é pago hoje na tarifa de ônibus. Um absurdo. Eu acho que a gente tem que pegar a planilha do que é, fazer uma discussão de recomposição. O preço é alto e a qualidade é ruim. Todo mundo que anda de ônibus sabe disso. Eu nunca vi ninguém dizer que está feliz em andar de ônibus. O preço é alto e a qualidade é ruim. Tem que fazer uma discussão para repensar isso aí. Repensar o modal, repensar como é que a gente vai interligar. E isso é um elemento central de quem é prefeito. Entendi. Falar de mobilidade urbana é central, ainda mais no século XXI, como a gente vive. Presidente, desde os anos 90, ou seja, mais de quase 30 anos depois, o PT fica sem representante na Câmara de Rio Branco. Vocês não tinham feito essa previsão, né? Como é que vai ser? Não, nós tínhamos uma expectativa de ter feito uma eleição. Nós tínhamos ali uma chapa, que eram 10 companheiros, achávamos que inclusive teríamos uma votação melhor. Lamento muito a não reeleição do Rodrigo. Foi um excelente vereador ao longo do seu mandato. Tínhamos bons nomes também na composição. Companheira Rose, companheira Júlia, Rafael, Gildo. Tinha muita gente boa que nós tínhamos apresentado. Infelizmente o resultado não veio. Nós colocamos a candidatura e não veio. Vamos sentir falta da representação? Acho que vamos sentir muito. Porque as pautas progressistas da Câmara de Vereadores, a maior parte delas eram conduzidas pelos vereadores do PT. Quando a discussão era mulheres, quando a discussão era os negros, quando a discussão era com a juventude, éramos nós que estávamos representando lá. Eu acho que vai fazer falta para nós, sem arrogância, acho que vai fazer falta um pouquinho para a Câmara também, para a nossa sociedade, ter uma representação não só do PT, como do PCdoB. O cara não ter um vereador da envergadura que tinha o Eduardo Farias lá, que é um cara que fantástico, um cara que defensor das causas dos que mais precisam, assim como o Rodrigo. Então isso para mim vai fazer falta demais. Mas nós vamos ter que conviver com isso. A eleição é assim, a escolha, o voto soberano do povo
é o que prevalece, ministro. Tá. Passa a eleição municipal, muita gente costuma dizer que a eleição municipal tem tudo a ver com a eleição estadual. Eu acho que em alguns momentos sim, em alguns momentos, mas nem sempre. Né? Partindo desse pressuposto, como é que vocês imaginam que vai ser essa disputa daqui a 2 anos? Rapaz, ministro, tu pega ali os Facebook da vida, acaba a eleição acaba a contagem da votação 18 horas. Quando dá 18h01, começa a falar, fulano é candidato a governador, Beltrano é candidato. Mas não é uma coisa, eu não estou maldando aqui não, o Acre é assim, isso é o Acre. Respira política 24 horas. Política 24 horas por dia, meu irmão, o Acre respira política. Mas eu acho que 22 está muito longe ainda. Nós temos que fazer uma avaliação mais clara do que é esse cenário, ver como é que fica. E eu acho que o PT guarda ainda nos seus quadros referências políticas que são fantásticas aqui para a história do Acre. Eu tenho um cara aí que nem o Jorge Viana, que é um companheiro que marca a história política do Acre. Tu tem um estado antes do Jorge Viana e um estado depois do Jorge Viana, depois que ele reorganiza esse negócio. Então tem uma referência política como ele, tem uma referência política ainda que nem o Marcos Alexandre. De longe o melhor prefeito da história de Rio Branco, foi melhor prefeito do que o próprio Jorge Viana, que foi prefeito também, sem demérito por Jorge, mas é um prefeito que marca a história aí política de Rio Branco. Então nós temos quadros que nós guardamos aqui e temos um legado, Muniz. Eu acho que tem muita coisa que o cara pode dizer até que nós não acertamos a mão, errou ali, mas tem um legado de coisas positivas que o PT fez e nós vamos ter que dialogar a partir disso, a partir do resultado, a partir do legado e olhando para essas lideranças políticas que a gente ainda tem e que são referência para muita gente na sociedade. Então quando a gente olhar para 22 vai ser isso, pensar em conversar. Eu acho que não tem espaço, não tem caminho para ninguém fazer nada sozinho. A construção tem que ser ampla, nós temos que juntar mais gente que pense no melhor para o Acre. O momento político que a gente vive no Brasil não dá de todo mundo ficar brigando todos contra todos. Nós estamos vivendo um amplo período de desemprego, nós estamos vivendo um período onde as coisas estão cada vez mais caras. Hoje está tendo um aumento do gás de cozinha, 5%. O governo Bolsonaro está fazendo de aumento aí no gás de cozinha, tem aumento no preço de combustível, tem aumento no preço de luz. Nós vamos viver esse mês a tarifa mais alta da conta de luz, responsabilidade bandeira vermelha está no governo federal. Então nós temos um período aí difícil para viver. Então se na crise a gente continuar brigando todos contra todos, nós não vamos resolver. Acho que o momento é de parar, sentar, juntar quem quiser fazer a boa política para a gente começar a pensar e voltar a sonhar com o Acre e um Brasil melhor. Vocês pensam em uma reedição da Frente Popular? Como eu disse, eu acho que não dá de fazer nada só. É isso que tem que estar central. Nós temos que juntar pessoas que possam ajudar a somar, e não é só partido não, é partidos, movimentos, pessoas, referências. E nós do PT achamos que o Jorge Viana é quem tem mais como ajudar num processo como esse, pelo lastro histórico que ele tem. E eu confio muito no Jorge, para inclusive nos liderar nesse sonhar o futuro de 22. Então o Jorge deve estar muito à frente aqui do PT. O Jorge Viana, na sua opinião, pode ser mais útil pelo lastro histórico e eleitoral que ainda tem, ou pelo poder de aglutinação, de regimentação, de articulação? Mas um tem a ver com o outro. Ele só tem essa capacidade ainda de dialogar, de juntar com as pessoas por tudo que ele fez. Quando o cara olha para o Jorge Viana, o cara sabe que vai ter uma pessoa séria, uma pessoa com responsabilidade, uma pessoa que já fez. Quando você pode andar nas 22 cidades do Acre, o cara vai dizer, aquilo ali foi o Jorge Viana que fez, aquilo ali foi o Jorge Viana que fez, isso aqui foi o Jorge Viana que fez. Então ele sabe que quando o Jorge está à frente, ele age com muita responsabilidade e ele age com muita seriedade. Então nós do PT confiamos muito no companheiro Jorge Viana para nos ajudar a pensar, a sonhar, para ver como é que a gente vai fazer essa construção. Para encerrar, presidente, é evidente que a pandemia deixou um cenário diferente, causou um cenário diferente na eleição. Muita gente saiu, não teve coragem de sair, de fazer movimento. A militância achou ruim. É isso que eu ia falar. A militância ruim. sumiu. Meu Deus, a militância achou ruim. Ou ela não existe mais, presidente? Não, mas ela achou ruim. Ela diminuiu, obviamente, porque tem muita gente que... Ô Muniz, tem muita gente que estava afiliado no governo, não estava afiliado no PT. Sim. Rapaz, o que teve de filiado quando rompeu, o governo perdeu, desfiliou um monte. Quando a Socorro rompeu com a gente, desfiliou mais um monte para continuar lá. Eu entendo as pessoas que tomaram essa decisão, acho que é normal. Mas a militância mesmo, ela ainda queria sair. E esse negócio da pandemia, eu vou falando com os companheiros, rapaz, mas essa eleição foi muito chata. Nós não podíamos estar na rua de verdade, porque nós fizemos essa opção. Aliás, diferente de outros candidatos que deveriam ter mais responsabilidade.
porque são gestores da cidade, fizeram com que essa onda do Covid ampliasse, diferente desses que tiveram nós agimos com muita responsabilidade. Então, e a militância sofreu, meu irmão, porque nós somos do Acre, Sim. nós gostamos de estar perto das pessoas, nós gostamos de abraçar, nós gostamos da confusão, nós gostamos... É isso, e campanha no Acre é festa. É verdade, é verdade. É assim. Conversei aqui com o presidente regional do PT, Cesário Braga. Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui. Foi um prazer. Parabéns pelo trabalho. Sucesso para vocês. Esse prazer é sempre nosso. Obrigado aí pelo espaço. Um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o vereador Anderson Sandro, do PSD. Até já.